Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comente o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Ele é igualado faz bastante tempo, né? Com técnico novo e tudo. Tô falando de Defensa e Justiça e Flamengo. Flamengo vai para a Argentina enfrentar o Defensa e Justiça e a gente fez até um ranking aqui, ó. Talvez não seja esse bicho papão, então dá até pro Flamengo arrancar um placar bom vindo lá da Argentina. Vamos conferir um pouquinho das informações a respeito dessa partida. Gustavo Mel tá chegando ao vivo com a gente e ele está, olha só, hein? Já podemos ver esse belo muro aí atrás, hein, Gustavo? Olha só, seja muito bem-vindo pra gente. Fala um pouquinho pra gente desse confronto do Flamengo. O Flamengo já chegou na Argentina, não chegou na Argentina. Aliás, o torcedor flamenguista está muito na expectativa desse Flamengo com o Renato Gaúcho enfrentando e aí, claro, estreando nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Luciano. É isso aí, expectativa total, um bonito muro para um acanhado estádio, né? A gente está aqui em Florencio Varela, subúrbio de Buenos Aires, longe da capital, do centro ali da capital de Buenos Aires, e um estádio bastante acanhado aqui do Defensa e Justiça. Há pouco passaram aqui os comissários da Conmebol para fazer a inspeção, ver se está tudo ok para a partida de amanhã. O Flamengo não faz reconhecimento de gramado, o Flamengo a gente só vê aqui amanhã. Eu estou partindo daqui a pouquinho com a equipe para lá para o centro de Buenos Aires, Puerto Madeiro, ali onde o Flamengo vai chegar no final da tarde de hoje. Deve estar embarcando daqui a pouquinho, 3 horas o Flamengo embarca, chega ao redor das 6 da tarde aqui e a gente vai acompanhar a chegada do Flamengo ali no Hotel Hilton, centro de Buenos Aires. Outra coisa, aqui é bem diferente a onda aqui em Florencio Varela, Luciano. E a expectativa, como você falava, claro, toda para essa estreia de Renato Gaúcho no comando da equipe. O Renato já treinou a equipe ontem, hoje de manhã o time fez mais um treinamento sob comando do Renato e toda a torcida na expectativa de como o Renato vai armar esse time, que não vai ter nem Bruno Henrique, nem Diego Ribas, que ainda se recuperam de lesão, e tampouco o Arão, né? O Arão cumpre suspensão nessa partida, também fica de fora. Por outro lado, o Gabigol está de volta, né? Já acabou ali o gancho do Gabigol, a diretoria tinha dado ali um gelo nele depois daquele atraso lá na reapresentação. Tá de volta Gabigol, certamente. A dúvida fica por conta de Rodrigo Caio, Luciano. Eu falei há pouco com a assessoria de imprensa do Flamengo, perguntando sobre a situação do Rodrigo Caio e se ele viaja ou não. A minha pergunta direta foi: viaja o Rodrigo Caio ou não? E não me disseram nem que sim, nem que não. Tergiversaram e disseram: daqui a pouco a gente solta a lista dos escalados, dos relacionados, né, para esse jogo de amanhã. Flamengo e Defensa e Justiça, Defensa e Justiça e Flamengo, 9h30 da noite, oitava de final da Libertadores. A gente vai estar acompanhando tudo hoje aqui, lá em Puerto Madeiro, em frente ao hotel, e amanhã também, evidentemente, transmissão da Fox Sports. A gente vai estar atento, Luciano. É isso, Gustavo. Muito obrigado pelas informações. Gustavo Mel vai ficar aqui, ó, na cola do Flamengo até o momento desse jogo que você vai acompanhar no Fox Sports. Boa tarde para você, ótimo trabalho, Gustavo. Aliás, muita gente na expectativa para ver como é que vai ser essa relação de quem? De Gabigol e o novo professor com Jorge Jesus. Era aquele paizão com o Rogério Ceni, tinha aquelas rusgas ali, saiu um pouco de faísca. E agora, como é que vai ser com o Renato Gaúcho? Aliás, o Gabigol tá de volta e tá bem empolgado pelo que ele mostrou nas redes sociais. Vamos colocar aí, ó. É sempre a mesma história. Gabi tá em campo, os adversários choram. Quando pega a bola e vai em direção ao gol. Artilheiro do Mengão, yeah. Fala pra eles, sem gaguejar. 2 de assistência. Peraí.
Sem gaguejar. 2 assistências, 2 gols. 3 gols. Não, moleque. 3 gols, 2 assistências. Isso, meu menino. Agora vamos lá pra academia. Ele voltou. Vai tá on. Tá aí o Gabigol de volta, falando que tá on e tudo mais. Senhores, eu falei dessa relação, professor, essa relação aí, hein? O que o senhor espera dessa relação entre, como eu falei, com o Jorge Jesus, era aquela coisa, né? O pai dava bronca, ele brigava, mas não sei que estavam lá se abraçando. Quando todo mundo lembra aquele abraço no Maracanã, que todo mundo falou, ih, tá com cheiro de despedida do papai aqui do Brasil. O papai foi embora mesmo. Aí depois chegou o Rogério, cheio de faísca essa relação, teve garrafinha sendo chutada e tudo mais. E agora, olha, Renato Gaúcho é outra parada. No quesito, aquela malandragem do futebol, o Renato esbanja. No quesito vestiário, o Renato já mostrou bastante que sabe gerir um vestiário. E mais do que isso, dentro de campo, jogou e, claro, tem essa experiência de fazer gols, assim como o Gabigol. Você acha que essa relação dos dois pode render ainda mais pro Gabigol dentro dessa história toda, professor? Agora é relação de irmão mais velho, de primo que leva pra balada. Você não viu aí no treino o bracinho do Gabigol lá no ombro? Ah, se o Rogério era um técnico cheio de não me toques em todos os sentidos, o Renato não é assim, né? Ele já desanuviou o ambiente. E o Renato é um agregador de vestiário, mas não é no grito. É na base do vem comigo. É justamente o que essa imagem mostrou, embora fosse o braço do Gabigol nele, né? Mas geralmente é o braço dele no jogador. Vem cá, meu camarada. Eu também já fiz muito disso, porque fez, não é? O Renato é o famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque se forem fazer o que ele fez, vira uma balbúrdia. Então ele sabe lidar muito bem com isso, né? O principal passo ele já deu, que foi desanuviar o ambiente. Em relação ao Gabigol, eu acho que uma outra conquista é fazê-lo jogar para o time como ele jogava com o Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus chegou, eu tinha muitas dúvidas, porque o Jorge Jesus é o cara que pede a intensidade, pede um trabalho de sacrifício de cada um, e o Gabigol que ele encontrou foi justamente aquele Gabigol que não se deu na Europa, não se deu bem na Europa, inclusive em Portugal. Então eu fiquei com a dúvida, eu falei, como será a relação Gabigol e Jorge Jesus? As mil maravilhas. Com o Renato, eu acho que a tendência é ser melhor ainda. O Renato é um grande agregador, o ambiente já está desanuviado, mas eu quero ver a segunda parte. Ele mostrar isso em campo como técnico que ele é. Não basta só esse negócio da camaradagem, né? Tem que virar para o Gabigol e falar, olha, me ajuda que eu te ajudo. Me ajuda coletivamente também, me ajuda contigo. Se o Flamengo conseguir retomar aquela pegada, o ideal é a pegada dos tempos do Jesus, né? Aquela marcação, pressão o tempo inteiro, aquela coisa sufocando o adversário. Nunca esqueço de um jogo com o Goiás que estava 6 e terminou com o Flamengo tentando o 7º. Era isso, era um time que contrariava até a lógica do jogo, que a gente fala de que todo time abre o bico. Aquele time era intenso. Eu acho que o Renato precisa entregar também isso. Precisa ir além da camaradagem do folclore. Ô, Pascoal, como é que você imagina essa relação dos dois aí? Porque é isso que eu falei, né? Se tem uma coisa que o Renato sempre soube, foi fazer gol. Então, assim, é o cara que pode cobrar o Gabriel exatamente na função dele, ou então do que ele se propõe a fazer dentro de campo ali. É diferente, né, em relação aos outros. E outra coisa, né? O Gabriel vai fazer alguma coisa e falar, ô Gabigol, isso que você tá fazendo aqui, eu fazia muito antes, e fazia até pior. Fica inventando moda aqui não, isso aí eu já fazia. E vai brincar com os caras, vai cobrar gol bonito, vai cobrar lance de efeito. O cara vai fazer um gol e fala, isso aí não dá, pega meu DVD, dá pra ele lá, dá pra ele ver como é que eu fazia gol, entendeu? Vocês não viram como é que eu jogava? Então vou mostrar pra vocês aqui e tal. Ele falou que jogou mais que o Cristiano Ronaldo. Eu não acredito. Ó, eu vi o Renato jogar. Eu vi a carreira inteirinha do Renato, o professor também viu. E eu não jogou mais que o Cristiano Ronaldo, não. Ele foi bom jogador. O Renato foi bom jogador. Mas vale a defesa, né, Pascoal? Vale a defesa. Eu acho que ele se defende porque ele não jogou mais que o Cristiano Ronaldo. Mas ele também não jogou tão menos como as pessoas imaginam. Ele foi um jogador. Não, ele jogou bem, ele era bom jogador. Professor, ele era bom jogador. O senhor sabe disso. Acho que vale a defesa, né? Jogava demais, o Renato jogava demais. Ele se impunha dentro de campo. Ele era um ponta-direita que entrava de centroavante. Ele ajudava. O Renato era muito bom jogador. E eu acho que esse negócio que o professor falou dele quebrar o gelo, desanuviar o ambiente é o que vale a pena nesse instante. E você falou um negócio aí, Pascoal.
Você falou um negócio aí dessa coisa de estar na ponta ali e entrar como centroavante, que é mais ou menos a do Gabriel, né? Não tem como a gente negar isso. O Gabriel não é aquele centroavante travado ali que é mais o Pedro, assim. Ele é o cara que tem essa flutuação ali na frente. O Gabriel é um jogador que ele precisa ser lançado. Repare na seleção brasileira, a dificuldade que ele teve conversando com os homens de meio campo. Ele sempre conversava com os homens de meio campo. Bota a bola para eu correr entre os zagueiros. Ele falava toda hora, põe para correr entre os zagueiros. É o melhor dele. Porque ele tem um bom arranque e chega bem para definição. Ele vê bem o gol, ele enxerga bem o gol. Porque tem centroavante que o gol fica pequenininho, né? Parece aquele gol caixotinho, assim. O cara vê um gol pequenininho. Agora tem centroavante que vê o gol grandão. Tem centroavante que o gol fica grande. E aí é o caso do Gabriel, o gol fica grande para ele. E aí ele bate bem, consegue finalizar bem. Eu acho que esse é o melhor do Gabriel. Eu não concordei muito com a decisão da diretoria do Flamengo. Quer dizer, não concordei muito, não concordei nada. Vou dar uma suspensão de um jogo para ele. Você não tá punindo os jogadores, está punindo o Flamengo. Você não tem um jogador como o Gabriel. Ausência. Você deu para ele um descanso no domingo, para ele poder voltar legal no jogo no meio de semana. Você não veio, então não vai vir de novo. É aquele negócio, eu vou não vir, viu, professor? Eu vou não vir. Então amanhã eu vou não vir, né? Então, criou essa situação. Agora, o Gabriel, o Renato é bom treinador e é competente. O Gabriel, ele gosta de jogar, então talvez a punição seja mais em razão disso. Mas, de fato, concordo com o Pascoal, puniu mais o Flamengo do que o próprio Gabigol nessa ausência. No bolso. Mas eu acho que o Gabriel vem... Eu acho que ele vai ser multado também, vai pegar esse lado do bolso também do jogador. O que eu acho importante, né? Porque a gente já criticou muitas vezes essa passada de mão na cabeça, principalmente do Gabriel, pela diretoria do Flamengo. Eu acho que... Vamos ver como é que o Renato vai montar o time para o Gabigol, mas eu acredito que seja um início de relação muito boa, exatamente pelo que o professor já colocou, o Pascoal também, e também essa vontade do Gabriel de voltar ao Flamengo, onde ele se sente à vontade, onde ele tem intimidade com os companheiros e onde ele sabe explorar melhor o futebol dele. Eu acho que ele volta da seleção com um gostinho de que queria mais por lá. Não só ele, né, mas principalmente ele que gosta de nós jogar, também, né, Ivana? De fazer gol. Exato, nós também. Mas, infelizmente, ele não rendeu na seleção como ele rende no Flamengo. E eu sei, o Gabriel é o tipo de jogador que ele gosta de jogar e ele gosta de fazer gol. Então, ele está sentindo isso também. Então, ele volta com essa sede para campo e é um momento de que o Flamengo vai ter esses retornos importantes, essa desanuviada do ambiente, né? Essa oxigenação que estava precisando, era necessária, o clima estava muito pesado com o Rogério, então eu acho que, e o adversário que não impõe tanta dificuldade, então acho que vai ser um momento positivo para o Flamengo esse jogo de quarta-feira, com transmissão exclusiva do Fox Sports, né? Para o fã de esporte já ficar atento, ver o Flamengo jogar, quer ver a volta do Gabigol, quer ver a estreia do Renato Gaúcho, aqui nos canais Disney, né? Para o pessoal já ficar atento. Ô, Facincani, quero saber também quem é que vai ser o parceiro do João no meio campo, né? Aí o João Gomes vai ser o volante. Sim. Aí eu acho que aí está um ponto para ser estabelecido, porque vai jogar com 2 volantes de marcação, vai jogar com qual volante de saída? O Vitinho vai fazer esse trabalho, o Everton Ribeiro vai ser recuado, como foi recuado na última partida contra a equipe da Chapecoense, que até jogou como segundo volante em um dado momento do jogo. Enfim, como é que isso se dará para a partida contra o Defensa e Justiça fora de casa? Eu acho que aí tem um X da questão. Ô, Facincani, além desse X da questão, eu vou voltar num assunto aqui, que é um assunto lá da onde a gente já falou desse assunto, não é brincadeira. A chance de Gabigol e Pedro jogarem juntos. Você acha que agora rola com o Renato Gaúcho ou não? É uma tendência, né? Porque o Flamengo também tem problemas à frente. E a gente sabe que, diante desse cenário... A tendência que o Renato jogue nesse chamado 4-4-2 e perfeitamente esses 2 jogadores podem conversar, jogarem juntos, né? Conversar na acepção tática da palavra, porque o Gabriel pode fazer uma função de abrir um pouquinho mais de espaço para o Pedro se infiltrar, ou então em algum momento no jogo, quantas vezes a gente já não viu o centroavante de fato sair um pouquinho da área para abrir espaço para quem tem mais movimentação. Eles têm características que se completam. E até agora me chama muito a atenção por que não deu certo.
Tem muito a ver também com o ambiente, tem muito a ver com a ideia dos jogadores que não é comprada por parte daquilo que o técnico tentava colocar em prática. Então tem muitas variáveis que elas podem se explicar e serem resolvidas agora num ambiente com um técnico que causa muito mais empatia, que causa muito mais a disposição do atleta em campo se multiplicar em outras tarefas. Eu acredito que com essa chegada do Renato, que repito, era o cara esperado pelo elenco do Flamengo, os jogadores queriam muito trabalhar com o Renato, quando souberam eles que o Renato estava no radar do Flamengo, e principalmente quando ele esteve já no mercado a partir da demissão do Grêmio, isso ficou notório. Conversas de bastidores, que agora a gente começa a puxar uma informação aqui a colar, todo mundo falando, poxa, seria bacana se estivesse aqui conosco, seria legal se estivesse aqui conosco. Não é que ninguém quis derrubar o Rogério, tudo bem que a parte da comissão ali, inclusive com o funcionário que foi mandado embora, ficou nítido que esses caras não queriam mesmo o Rogério trabalhando com eles. Agora, por parte dos jogadores, o movimento é aquela coisa que faltava aquela última entrega, aquele último degrauzinho que você ganha ali com o bônus do futebol, que faz muita diferença em campo em muitos momentos e que agora pode existir com o Renato. E talvez esse último ajuste um Gabigol correndo um pouquinho mais pro Pedro ou vice-versa, o meio-campo voltando a ganhar um pouquinho mais de movimentação prática, essa ausência do Gerson que vai criar um novo personagem, um fato novo. Eu iria com o Thiago Maia com o João Gomes, seguraria o Thiago para fazer o João. Entendeu? Eu acho que são dois jogadores que se completam também taticamente. Inclusive o Thiago Maia pode revezar um pouquinho com o João, solta um pouquinho o Thiago em alguns momentos, porque é um cara que tem muito bom passe, o início de jogada dele é muito bom, ele não tem tanta infiltração, mas ele tem uma condução de passe muito legal. O João pode chegar um pouco mais à frente, então dá pra montar um time do Flamengo muito bacana nessa formação com o Renato e com o Pedro e o Gabigol à frente. Olha só, saíram os relacionados aqui do Flamengo para essa partida contra o Defensa e Justiça e me atentamos aqui ao seguinte, hein? Arão, Rodrigo Caio, Diego e Bruno Henrique fora. E aí, professor, e aí eu tenho uma coisa aqui que eu prestei atenção. Rodrigo assim, Caio, hein? Então, professor, é justamente essa zaga que me chamou a atenção. Bovino. E aí eu pergunto essa questão... Comentário bovino. Merece, a zaga do Flamengo? E longo, hein? Pois é, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Aí esse... é isso que eu pergunto, professor, que você tá aí também, entrou no Pascoal aí, mas como é que faz com essa zaga aí, sem Rodrigo Caio, sem Arão, no caso ali no sistema defensivo? É problema pro Flamengo? O torcedor do Flamengo já fica com aquela pulga atrás da orelha? Quem viu o jogo com a Chape sabe que no primeiro tempo a melhor chance foi da Chape, do Fabinho e mais uma falha da zaga, né? Que defesa, hein, professor? Que defesa do Diego. Pois é, se não é ali o jogo era outro, né? O Gustavo Henrique tem sido inclusive mais útil na frente do que atrás. Na frente ele tem sido mais útil nas bolas altas ofensivas, né? Mas eu acho que esse também é um desafio do Renato, viu, gente? Porque zagueiro do Flamengo estava abaixo da mosca, do cocô, do cavalo, do bandido em filme de Bang Bang, né? Mexia em tudo e os zagueiros do Flamengo não eram opção para nada. Nem nas eventualidades. Só o fato do Arão ter sido recuado. Então vamos aproveitar que acabou a era Rogério Ceni e Arão recuado era uma das... Eu não vou dizer invenção porque é ofensivo, né? Mas é até um dos achados do Rogério Ceni. Em algum momento deu certo. Mas vamos zerar isso aí, vamos dar chance para todo mundo passa a ser igual, e é uma contingência, né? Se você não tem o Rodrigo Caio, você tem que apelar para esses zagueiros, mesmo que você não tenha tanta confiança neles. Eu acho que um dos trabalhos do Renato é recuperar esses zagueiros, porque eles não custaram barato não, hein? Eles são zagueiros que vieram a peso de ouro. A gente não está falando de tentativas que o Flamengo fez na sorte. A gente está falando de dois zagueiros que chegariam para ser titulares em qualquer... O Léo Pereira e o Gustavo Henrique, no caso, né, professor? Léo Pereira e Gustavo Henrique. Fora o caso do Bruno Viana também, que é um zagueiro com experiência internacional. Não podem ser descartados dessa maneira como estavam sendo, né? Então é mais uma chance também para eles poderem se recuperar. Que diabos, não é possível que esses caras esqueceram de jogar bola. Segura o João Gomes, que é para dar uma garantia, professor.